Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo quero falar sobre a promessa de dois candidatos à presidência do Inter quanto a investidores. Dinheiro entrando no caixa do clube. Barcelos fala em 5 investidores para 2024 e qual o papel de Delcir Sonda na campanha de Roberto Melo e até mesmo numa futura gestão caso eleito. Quero falar também de uma lesão que impacta diretamente no time titular do Internacional na reta final do Brasileirão e também, gente, quero trazer aqui uma fala em súmula do árbitro após a derrota do Inter para o Coritiba no Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Muitas coisas a falar, né? Afinal, a segunda-feira já começou movimentada, né? Dentro do Internacional, dentro e fora de campo. A gente tem muita coisa para falar sobre eleições, sobre o time do Eduardo Cudê. Afinal, quarta-feira já tem Inter e América Mineiro no estádio Beira-Rio. O Inter tentando, né, se recuperar da pancada que levou no final de semana para o Coritiba. E esse jogo mesmo contra o Coritiba ainda causa algum tipo de celeuma no estádio Beira-Rio por conta da súmula do árbitro do jogo. Quero falar, gente, que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama Mais Ágil, link na descrição aqui do vídeo, beleza? Então chama eles, como eu disse, o link tá aqui na descrição e tem também o WhatsApp na tela. Então chama eles para antecipar o saldo do FGTS, certo? Quero começar falando, gente, sobre o evento que rolou nesta segunda-feira à noite no Conselho Deliberativo do Internacional, onde as duas chapas que vão a segundo turno apresentaram seus projetos para os conselheiros, que vão votar em primeiro turno, claro, aquela coisa, né? A eleição do Internacional sempre é dividida em 2 turnos, o primeiro no conselho, onde passam as duas mais votadas, ou a chapa que tiver mais de 85% dos votos é eleita em primeiro turno. Isso aconteceu apenas uma vez, na eleição de 2012 do Giovanni Luigi contra o Pedro Afatato. Dito isso, gente, eu quero falar sobre o pós. Afinal, o Vozes do Gigante esteve ao vivo neste evento e consultou os dois candidatos sobre um tema importante, que é o tema de investidores dentro do clube. E aí, gente, eu quero falar sobre o primeiro, Alessandro Barcelos, da chapa de número 1, sobre a possibilidade de investimentos no clube. Abre aspas para o presidente Barcelos. Temos muito claro que o Inter não pode voltar para trás, ir em frente a continuar o trabalho. Temos superávites, podemos fazer investimentos ano que vem. Passamos por momentos difíceis. E citou, né, que o clube teve vários problemas, né? Teve uma dívida muito alta que herdou da gestão Marcelo Medeiros, aquela coisa toda, mas disse que hoje um clube, né, como o Internacional, é um clube preparado para receber investimentos e dar lucro aos investidores, foi o termo que ele usou. Chegou até a falar da Selic, né, que aumentou 20 vezes no Internacional, queda do quadro social e que hoje está mais estabilizado. Chegou a dizer que tem 5 ou 6 hoje, né, possíveis investidores para o Internacional em caso, né, de eleição do presidente Alessandro Barcelos. Eu achei um discurso um pouco conveniente, né, do presidente. Afinal, por que esses investidores não apareceram até agora, né, no Internacional? Agora na campanha vão aparecer, me parece muito mais, né, uma questão política, e aqui eu sempre digo, né, não é porque é uma questão política que não é verdade, mas poderia ter usado antes, né? Os reforços poderiam ter chegado antes no Internacional, teria dado uma grande ajuda, né? Para evitar alguns vexames que o Inter teve nesta temporada. E por outro lado, né, o Roberto Melo falou também sobre o Delcir Sonda, né, que é um braço eleitoral, é um cabo eleitoral do presidente, ou candidato a presidente Roberto Melo, melhor dizendo. Só que assim, né, sempre que quando se fala em Delcir Sonda na campanha do Melo, é um território meio inexplorável ainda. Por que eu digo isso? Porque hoje o Delcir Sonda é conselheiro do Internacional e fica aquela questão, né, pô, será que o cara pode ganhar dinheiro com o clube sendo conselheiro? Né? Não é como é que se diz, uma questão que divide
uma dualidade, aquela coisa toda, né? Um conflito de interesses é a palavra correta que eu quero utilizar. O Roberto Melo falou sobre isso e disse o seguinte: o Sonda não é meu mecenas, ele é um colorado apaixonado, que sempre buscou ajudar o Inter. O Inter sempre foi atrás dele e ele nunca negou ajuda. Nos ajudou a fazer times competitivos e a ser campeões. Citou investimentos, né, no D'Alessandro, no Kleber, no Sobis, né, em outros jogadores que voltaram para o Internacional. Mas é bom dizer, né? Eu preciso deixar isso claro aqui também, que o Delcir Sonda sempre lucrou com o Internacional também, né? Ele teve percentual de jogadores das categorias de base do Internacional. Ele cobrou a dívida do D'Alessandro neste ano, né? Com a aposentadoria do D'Alessandro em 2022. Então, é aquela coisa, não existe o almoço grátis. Citou, né, o Melo que poderia ser o Sonda alguém a emprestar dinheiro para o Internacional e cobrar um juros menor do que o Inter paga para os bancos hoje. Chegou a dizer que podem ser feitas outras N possibilidades com o Sonda, né, dentro da sua gestão. Enfim, prometeram dinheiro tanto o Barcelos quanto o Roberto Melo. Beleza? Época de campanha eleitoral é aquela época que me remete muito a Pesto Comunicação, né? Afinal, comunicação é tudo neste momento. O discurso das narrativas, certo? E isso está muito atrelado à gestão de marcas, né? A conteúdo de rede social. E a Pesto Comunicação pode levar a tua marca a um outro patamar, a um outro nível. Pode te ajudar a atingir melhores resultados. Então chama a galera da Pesto, que com o cupom do Vozes e do Colar, vocês têm R$100 de desconto em serviços da Pesto Comunicação. Qualquer um, tá bom? Então nunca é tarde para dar um pontapé inicial na tua empresa para ter resultados melhores do que tu vem alcançando. A caminhada é longa, mas a Pesto te dá uma mão na roda aí para que tu chegue mais longe, tá bom? Pesto, parceira do Colar, parceira aqui também do canal. Falando um pouquinho de dentro de campo, né? Afinal, o Internacional perdeu um titular, né? Já não teve contra o Coritiba o René, que ficou fora com um desconforto muscular, e esse desconforto virou uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele para entre 3 a 4 semanas. 4 semanas também conhecida como um mês. E em um mês o Campeonato Brasileiro acaba. Então o René pode sim estar fora da temporada colorada até o fim do Campeonato Brasileiro, dos últimos 8 jogos dentro do Brasileirão que o Inter ainda tem por fazer. É uma baixa significativa, afinal o Dalbert, que é o reserva imediato, teve uma partida desastrosa contra o Coritiba. Não sei se vai ser o escolhido do Cudê para encarar o América. O treino é fechado no CT Parque Gigante nesta terça-feira, então ficam muitas dúvidas em relação ao que o Inter vai apresentar dentro deste jogo. Lembrando, Johnny e Maurício estão fora suspensos, assim como o Vitão, que levou o cartão vermelho, né, contra o Coxa. Então só aqui são 4 titulares fora contra a equipe mineira. Um drama que vai ver o Internacional. Ainda referente ao jogo do Coritiba. O jogo que ainda repercute na súmula do árbitro André Luiz Policarpo Bento. Guardem esse nome, esse juiz safado, né, que prejudicou o Internacional dentro do estádio Beira-Rio. Ele fez a súmula do jogo e citou o presidente Alessandro Barcelos e também o Felipe Becker, vice-presidente de futebol. Abre aspas para o árbitro da partida. No intervalo, enquanto a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, fui abordado na zona mista pelo senhor Alessandro Barcelos e pelo senhor Felipe Becker, presidente e vice-presidente do Esporte Clube Internacional, que gritaram as seguintes palavras de forma reiterada, ofensiva e com o dedo em riste. Abre aspas. Tu é um palhaço. Baita de um palhaço. Vai se F. Tu não olha o VAR, seu palhaço. Informo que me senti ofendido, nada mais a relatar. Ele se sentiu ofendido, né? O nosso juizão do jogo, que teve uma atuação inesquecível dentro do estádio Beira-Rio. Enfim, muito provavelmente os dirigentes vão pegar algum gancho aí por conta desta citação na súmula da autoridade máxima, né, do gramado do estádio Beira-Rio naquele dia, né? Não é fácil, mas enfim, tá posto, né, esta informação. KTO.com te registra lá para dar aquela brincada. Hoje tem Bahia e Fluminense, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E você já sabe, né? Vai palpitar, palpita com emoção, palpita com a KTO.com. Código COLAR, se tu ainda, por um acaso, não é cadastrado na KTO, te dá 20% de free bet no primeiro depósito. Beleza? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!